E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos novos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Lee Jae-in, onde pela primeira vez ele tinha um nome e logo ele achava a vida dos humanos bastante complicada, pois eles criam distinções entre países e raças. A sua mãe perdeu toda a sua família em ataques. Com o passar do tempo ela também perdeu seu marido em outra batalha e só sobrou ele para ela cuidar. Para poder pagar as despesas ela o carregou nas suas costas e vendeu vegetais. Mesmo com 6 anos, ele não falou nenhuma palavra, nem mostrou emoções. Mesmo assim sua mãe sempre ficava ao seu lado e ele não odiava isso. Porém nesta nova vida havia uma diferença grande que seria aos seres humanos. No meio da noite ele vê alguns humanos atacando outro e ele percebe que essa seria a oportunidade perfeita para testar seu novo corpo. E é neste momento que ele mostra suas grandes habilidades dizimando um dos humanos com apenas um soco. E é quando ele tem certeza que agora ele possui habilidades que nunca tinha antes. Todos os seres vivos que ele já foi em suas vidas passadas, ele nasceu com as habilidades de todos eles. Ele não sabia o real motivo disso. Contudo ele entendeu que era claro que o fim da sua longa jornada havia chegado ao fim. E essa seria a sua última vida, onde finalmente ele seria capaz de morrer para sempre. Um dia ele foi apenas uma pequena formiga e outro era um grande dinossauro, mas essa é sua última reencarnação de um ser que experimentou dezenas de milhares de reencarnações e vidas. Ele nasceu como um humano com o poder de cada forma de vida que ele já havia sido, e agora sendo chamado de Jae, ele sabia que sua existência era para erradicar a humanidade, e ele vai usar todos seus poderes para alcançar seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde os humanos começaram a ter conhecimento sobre as almas dele, sendo capazes de manifestarem a sua própria alma como um objeto psíquico a qualquer momento. Porém após isso a humanidade começou a criar um sistema de ranking, onde no final as pessoas foram rotuladas de acordo com seu ranking. Depois disso os estudantes de baixo ranking se tornaram ferramentas para melhorar os status do país. Eles colocam pessoas de rank alto nas linhas de frente nas batalhas. Com isso criaram escolas especiais para treinarem essas pessoas. O protagonista conhecido como Park fazia parte de uma dessas escolas, porém ele estava no último rank. Por causa disso ele era frequentemente intimidado por outros de seus colegas de classe, onde nem mesmo seu professor fazia nada. Seu professor revela que a escola foi escolhida pelo governo para se tornar militar, e a partir de agora todos iriam ser soldados, mas tinha uma única pessoa que ainda teria que passar pelo treinamento para se tornar um soldado, que seria Park. A partir deste dia ele tinha que passar por uma série de batalhas, mas durante uma dessas batalhas é quando ele desperta sua verdadeira alma, que seria a intenção assassina absoluta de maior rank, onde ele era capaz de ver todos os status do seu inimigo e também ver o melhor caminho para matá-lo, mas ele acaba sendo parado antes de atacar. Inicialmente ele não gosta que a essência da sua alma gira em torno de matar as pessoas, com isso decide viver sua vida escondendo esse poder, porém ele logo passará por desafios, onde sua vida estará em jogo. Com isso agora Park vai ter que aprender a usar seu novo poder completamente para assim ser capaz de lutar contra os ranks mais altos para ser capaz de sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde existem seres que ameaçam a vida humana. Eles são conhecidos como monstros, e também existem aqueles que caçam essas criaturas, que são os caçadores. Eles enfrentam esses monstros dias após dias na busca por um rank alto e materiais raros. Assim que um monstro é eliminado a pessoa recebe pontos de nível, onde apenas um único nível a mais é capaz de mostrar uma grande diferença de poder. Com isso neste mundo os níveis são tudo. Aqueles que têm os níveis mais altos possuem riqueza e fama. O protagonista conhecido como Alka estava no nível 1 há muito tempo. Por causa disso ele era frequentemente humilhado. Ele sempre sonhou em se tornar um aventureiro, porém após se tornar ele descobriu que possui uma maldição onde ele não é capaz de ganhar experiência. Não importava quantos monstros ele derrota, se ele não conseguia subir de nível. Após ficar sem dinheiro ele começou a catar os restos dos monstros que os outros aventureiros eliminavam. Essa era a única coisa que ele podia fazer para conseguir dinheiro para comprar comida. Mesmo sendo desprezado por todos ele não podia desistir, pois acabaria morrendo de fome. Mas as coisas começam a mudar quando um dia dentro de uma caverna ele encontra um corpo de um dragão, onde após abri-lo ele se depara com uma armadura. Logo após isso ele escuta uma voz mandando usá-la. Inicialmente ele decide fugir, mas acaba sendo cercado por vários goblins. Sem escolhas ele decide usar a armadura. Após a armadura registrar seu novo proprietário ela inicia a instalação de emergência, indo para o corpo de Alka, e logo ele percebe que sua força e habilidades aumentam
aumentaram muito, dizimando os goblins facilmente, e para sua surpresa, com o poder dessa armadura do abismo, ele é capaz de absorver os níveis de monstros e humanos que derrota. E agora Alka vai trilhar um novo caminho, onde com a ajuda dessa armadura e seu novo poder ele vai enfrentar os monstros mais fortes desse mundo, os dragões, e também os aventureiros de classe de desastre naturais. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, que é um artista de webtoons. Ele mora junto com sua pequena filha e sua esposa. Ele ama muito sua filha, onde sempre quer estar ao seu lado, e um dia ele sai junto com sua esposa para pegar sua filha na escola. E no caminho eles param para comprar um café, e é neste momento que um caminhão desgovernado acaba batendo em seu carro. E como sua esposa tinha saído, ele foi o único que morreu neste acidente, porém sua alma continuou na terra, e ele ficou vendo tudo que estava passando após sua morte, e com isso ele ficou muito triste por não conseguir mais proteger sua filha. Vários anos depois, sua filha já tinha ficado grande, e no ensino médio ela acaba negando uma confissão de um cara da sua sala. Porém, a partir daquele dia, sua vida se tornou um inferno. Um mês após esses eventos, o cara que ela tinha rejeitado vinha implicando com sua vida sem parar, chegando ao ponto de até machucá-la, e como quem era apenas uma alma, ele não podia fazer nada e apenas assistir tudo isso. Mas ele estava muito irritado e queria muito acabar com a vida daqueles que machucaram sua filha. Após tudo isso, a esposa de Kim decide transferir a sua filha para outra escola para fugir das pessoas que estavam maltratando ela. Com isso ela vai para outra escola, mas como ela é bastante bonita, acaba chamando muito a atenção, e por causa disso ela acaba se envolvendo em um problema sério com algumas pessoas, e mesmo Kim tentando de todos os meios ajudá-la, ele não conseguia. Porém, uma pessoa viu ele quando acaba tocando nele, sua alma entra no corpo desse garoto, e agora ele é capaz de ajudar sua filha. E rapidamente ele chega no local onde ela está e massacra todos os caras que estavam tentando machucá-la. E agora Kim vai trilhar um novo caminho no corpo desse garoto para ajudar sua filha de poderosos inimigos dessa escola. E ele não terá piedade de ninguém que tentar machucá-la. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Min Jo-on, que estava exausto de tanto trabalhar. Com isso ele queria muito parar com seu trabalho, porém isso não era uma opção, pois se ele parasse acabará morrendo. Ele trabalha na agência de imigração, possuindo habilidades sobrenaturais. Ele está encarregado de fazer missões enfrentando inimigos que vieram de outros mundos para a Terra. Ele é capaz de usar magia negra, uma manifestação da força vital, usando sua própria vida em troca de poder. Na maioria dos países isso é ilegal, com exceção de onde o sacrifício é o próprio lançador do feitiço, desperdiçando vários anos em apenas um ataque muito poderoso. Porém, Min Jo-on era diferente, pois normalmente a vitalidade da magia negra nunca pode ser devolvida, mas com ele não perdia seus anos de vida. Usando esse poder normalmente nos seus registros, ele é considerado como um humano agente lendário com uma taxa de sucesso de 99% nas suas missões. Mas na verdade ele é um alienígena. Isso aconteceu quando ele foi preso sem ser executado por um crime que aconteceu há muito tempo. Por causa disso ele teve suas memórias e corpo original tirados dele, tendo que trabalhar para eles. Quando ele termina suas missões, ele recebe uma quantidade de Dalant, onde ele tem que usar para pagar os impostos de prisioneiro, e se esse saldo ficar negativo, ele será imediatamente executado. E para pagar sua fiança ele precisa de uma quantia muito grande, onde mesmo ele tendo passado 800 anos trabalhando, juntou uma quantia muito pouca. Com isso ele decide encontrar o método mais rápido. Após analisar o manual do prisioneiro, ele encontra um meio ultra secreto de conseguir esses Dalant, onde ele tem que entregar o fragmento de alma de um certo prisioneiro, sendo o pior criminoso da história. Após descobrir isso, Min Jo-on agora está decidido que vai trilhar um novo caminho nesse universo em busca de encontrar esse criminoso para conseguir Dalant suficiente para finalmente sair desse trabalho.